no Senhor. Irmãos, gostaria de falar uma palavrinha. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Será que ser usado por Deus significa ter a aprovação de Deus? A diferença entre ser usado por Deus e ser aprovado por Ele. Não quer dizer que eu estava orando sobre várias coisas. E disse assim: Deus me usa para essas coisas. E então, enquanto eu orava, pedindo a Deus que me usasse, o Espírito conduziu a minha boca a uma oração. E Ele colocou essa fala na minha boca. E sem que eu pensasse, saiu assim. Mas não é só isso que você precisa orar. Não é só. Me usa, me usa. Eu quero dizer que o mais importante que você tem que orar é: me ajuda a obedecer a sua direção, a obedecer os seus comandos e as suas ordens. Isso é o mais importante. Mais importante que ser usado por Deus é ouvir a sua voz e obedecer aos seus comandos. É aí nesse lugar que muitos crentes se perdem, irmãos. Muitos não sabem de uma grande verdade. Ser usado por Deus não significa ter a aprovação de Deus. Isso é um fato. E da mesma forma, riquezas, boa condição financeira e boa aparência não significam que a pessoa ela está sendo aprovada. Muitos só atentam para o exterior, para os dons, para o quanto a pessoa é usada por Deus, mas não atentam para o caráter de quem está sendo usado por Deus. Muitos querem ser usados, desejam isso acima de tudo. Sabe por quê? Porque ser usado por Deus atrai os holofotes. Para nós, atrair a atenção das pessoas, atrai o reconhecimento. E é isso que a nossa alma traiçoeira e enganosa tanto deseja, irmãos. O reconhecimento das pessoas ao redor, o aplauso, o tapinha nas costas, como sinal de aprovação. E em outras palavras, a nossa carne deseja a vaidade. Ela é suscetível a isso. Mas será que está errado querer ser usado por Deus? Quer dizer, irmãos, que claro que não. O problema não está em ser usado. O problema é que quando nós pensamos e acreditamos que isso é o máximo, que isso nos faz bons, que isso nos faz melhores que os outros, que isso é tudo que precisamos para sermos aprovados, que grande engano cometemos. Certa vez, irmãos, eu vi um pastor ministrar e no meio da palavra ele falou sobre a aprovação de Deus. Eu me lembro que quando ele disse que o que nos faria aprovados por Deus não era a nossa alma, as vontades da nossa alma e da nossa carne, nem as realizações delas. Mas o que nos faria sermos aprovados por Deus? O que seria? Seríamos a realização das vontades do Espírito Santo em nós. Ou seja, as vontades do Espírito governando sobre as nossas vontades. O governo do Espírito sobre a nossa alma. Aleluia! E a negação das nossas vontades por amor ao Senhor. Aquilo, irmãos, que foi uma surpresa para nós, para mim, principalmente. Que na época eu ainda tinha muito humanismo escondido na alma. Ainda pensava que sabia mais que Deus. Foi quando eu comecei a caminhar nessa jornada pela vida governada pelo Espírito Santo. Esse é o nosso grande desafio nessa vida, irmãos. Enquanto vivermos, teremos que lutar, nos esforçar para submetermos as nossas vontades, à soberana vontade de Deus, ao governo dele sobre nós. Dele sobre nós. Sabemos que Deus opera em nosso espírito, ou seja, é do nosso espírito que flui os dons espirituais. É dele que vem o mover de Deus em nós. É nesse lugar que somos usados por Deus. E esse é um lugar em nós que nós controlamos. Não temos o poder de controlar, porque não temos controle sobre o nosso espírito, porque ele não nos pertence, irmãos. Ele não foi comprado por nós, não foi conquistado por nós. O mérito não é nosso, é de Deus, agindo em nós. Deus agindo em nós. Por isso, ser usado por Deus é algo cuja glória e reconhecimento, irmãos, só pertencem a Deus. É Ele que decide usar quem Ele quer, quem quiser, na hora do seu jeito que Ele quiser.
A glória não é nossa. Não somos nós que decidimos como ou quando Deus vai nos usar. Mas é Ele quem decide e opera isso em nós. Eu quero dizer, irmãos, que por causa da vaidade, da fama, do dinheiro, dos holofotes, muitos têm mudado o foco, mudado a meta e perdido a direção da porta estreita e do caminho estreito. Está em Mateus 7,14. Muitos crentes e ministros do Evangelho têm deixado de ouvir a voz de Deus e de obedecê-lo, e trocado isso pelo ativismo de fazer e ser usado a todo vapor. Ser usado por Deus não pode ser mais importante, irmãos, que obedecer. Não pode nos envaidecer ou ocupar o nosso coração acima de obedecer a Deus. Porque obedecer é mais importante que ser usado. E quando obedecemos, acaba que ser usado passa a ser uma consequência disso. Porém, para conseguirmos abrir mão dessa vaidade, irmãos, nós precisamos entender como Deus opera. Como Ele usa quem Ele quer, na hora e do jeito que Ele quer. Por exemplo, irmãos, há pessoas desobedientes que Deus usa. Isso mesmo. Estou dizendo exatamente isso que você está ouvindo. Deus pode usar pessoas desobedientes e até mesmo pessoas que estão em pecado. Isso é um fato. É lógico que é provável que Ele não use essas pessoas da mesma forma, ou melhor, da mesma intensidade que usa aqueles que obedecem e que são santos. Mas apesar disso, Ele usa sim. Eu quero dizer, irmãos, que nesse caso, Ele não usa pessoas porque elas estão obedecendo a Ele, ou porque elas são boas, ou porque Ele as aprova. Não. Ele as usa simplesmente, irmãos, porque quer usar e ponto final. A palavra do Senhor revela que Ele usou até uma mula. Isso mesmo. Deus encheu uma mula com o poder dele e a usou para falar com o profeta Balaão. Está lá em Números 22, 28. Se Ele fez isso com uma jumenta, então imagina o que Ele pode fazer com um ser humano. Eu quero dizer, irmãos, que pode ser que aquela pessoa, crente desobediente ou em pecado, esteja no lugar onde Deus quer entregar um recado a alguém. Por isso Deus usa a vida dela. Mas não é necessariamente, quer dizer, que a pessoa está sendo aprovada por Deus. Pode ser que Deus esteja usando aquela pessoa que está em pecado simplesmente por amor a uma igreja onde aquela pessoa desobediente está. Ou seja, Deus pode estar operando por amor aos que estão lá e não por causa da pessoa. Deus usa não porque a pessoa está sendo aprovada, mas por amor às ovelhas dele, irmãos. O fato de Deus usar da pessoa fazer muitas coisas com o poder do nome do Senhor não significa que essa pessoa seja boa ou esteja sendo aprovada. Veja como Jesus nos revelou isso em Mateus 7, 21, com seus comentários. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. O que está dizendo? Cuidado com os que falam em nome de Deus, mas que não são ovelhas. Ovelhas obedecem ao Senhor. Pelos seus frutos o conhecereis. Frutos, irmãos, são os resultados das atitudes do caráter. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore significa pessoa, boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Bons frutos significa atitudes de bom caráter. Frutos maus, atitudes do mau caráter. Não pode a árvore boa, irmão, produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Essa árvore, quer dizer, essa pessoa, irmão, ela vai ser reprovada. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos resultados, pelas atitudes do caráter, nós conheceremos cada pessoa. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, Senhor é dono. Nem tudo que me diz, Tu és meu dono, entrará no reino dos céus. Mas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Só vai entrar quem for aprovado. E só será aprovado quem faz a vontade do Pai. Ou seja, quem obedece a Deus.
Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, meu dono, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Fomos canal de operação do poder do teu nome na terra. Fomos usados por ti quando vivemos na terra. Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Não te conheço. Sai de perto de mim. Nunca houve um relacionamento verdadeiro entre nós. Saiam de perto de mim os que praticam iniquidade. Atitudes, irmãos, pecaminosas, baseadas num caráter corrompido, ele não se arrepende. Quer dizer para os irmãos que todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, quer dizer, obedece, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, segurança e proteção da rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Virão as lutas, irmãos, mas esse crente não vai cair. Quem obedece se santifica. Quem é santo é protegido contra os ataques do maligno. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, quer dizer, desobedece, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, que se tornou vulnerável, desprotegida. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Virão as lutas, e esse crente desobediente não tem a proteção, por isso vai cair, e a queda será grande. Repare, irmãos, que no começo dessa passagem, Jesus usa a palavra frutos como um sinônimo de resultado, ou seja, de atitudes que revelam um caráter. Pelos frutos, atitudes. Você e eu vamos conhecer as pessoas, vamos conhecer o caráter delas. Atitudes de arrependimento e atitudes de santidade revelam um caráter santo, como o de Jesus, ao contrário das atitudes de iniquidade, que revelam um caráter iníquo, como o do diabo. Jesus mostra para nós, irmãos, que existem pessoas de caráter iníquo que operam até milagres. Ou seja, Jesus revela que Deus usa muitas pessoas nessa vida, até pessoas que lá no céu, no grande dia diante do Senhor, serão totalmente desaprovadas por terem vivido na prática da iniquidade. Essas pessoas podem ser usadas como instrumento do nome de Deus. Eles fazem muitas coisas em nome de Deus, mas não serão aprovadas, serão reprovadas por Ele. São pessoas que deram mais valor ao mundo do que à santidade de Jesus. São pessoas crentes que deram mais valor aos dons, às obras, aos feitos, aos holofotes, à vaidade, do que à santidade de Jesus. Santidade é o sinal de caráter de Cristo. Já a mentira, a rebeldia, a desobediência, a maldade, são características, irmãos, da iniquidade. São sinais do caráter do diabo. Em Ezequiel 28:15, irmãos, mostra quem foi o primeiro iníquo de todos. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Essa passagem, irmãos, aleluia, está se referindo ao diabo. Antes da queda foi nele que surgiu a iniquidade. Por isso, ela é uma característica do caráter dele. Ele foi o primeiro mau caráter da história. Também foi nele que nasceu a vaidade, pois ele se envaideceu por causa dos seus dons. Em Ezequiel 28:17. Por isso nós não podemos dar mais valor aos dons que à santidade. Não devemos valorizar uma pessoa primeiramente pelos seus dons, nem pela sua unção que flui dela, mas sim pelo seu caráter e seus bons frutos. Frutos resultados da atitude do caráter. E é isso que deve chamar a nossa atenção. Esse deve ser o critério, irmãos, para consagrar um líder, ordenar um pastor. Esse deve ser o critério para colocar alguém no altar de uma igreja. E não seus dons, e não quanto ele é usado por Deus. Afinal, Deus usa qualquer um. Hoje em dia, irmãos, já virou moda pastores e líderes convidarem pessoas para pregar ou cantar em suas igrejas, sem sequer ter uma referência segura sobre o caráter das mesmas. Coloca uma pessoa no altar sem saber quem ela é e sem conhecer o seu caráter, os frutos de sua vida. Isso é errado. O certo é primeiro buscar informações e frutos que revelam o caráter da pessoa. Certa vez, irmãos, eu quero dizer que eu li um livro que mostrava ênfase dada ao caráter da história da vida de Noé. Também em Gênesis podemos ver isso.
Veja como Deus se refere a ele. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quando Deus fala com Noé, ele não cita a arca que ele construiu durante 100 anos, nem outros feitos de Noé. Ele cita o caráter. É isso que chama a atenção de Deus. O que nos fará sermos aprovados e termos o caráter de Cristo. O caráter revela o nível de santificação de uma pessoa. A santificação, irmãos, ela forja um novo caráter em nós, o caráter de Cristo. Por isso, santidade é bom caráter, andam juntos. Ao mesmo tempo que devemos querer ser santo, não devemos querer isso só porque a santidade atrai o mover, o agir e a unção de Deus. Não apenas porque a unção nos resgata e nos dá autoridade, não. Devemos querer ser santos porque devemos querer ser parecidos com Jesus em seu caráter. E o motivo disso, o motivo pelo qual uma pessoa quer a santidade, é o caráter de Jesus em sua vida. Deve ser porque o ama. E esse amor leva a obedecê-lo. A motivação precisa ser o amor, isso é santidade. Realmente a santidade atrai o mover, a unção e o agir de Deus. E por isso é muito agradável ser santo. Por isso é muito bom sentir Deus nos usar como instrumento do agir dele, quando somos santos. Porém, ele deve ser usado. Há algo muito especial e poderoso na santificação, algo que considero um grande privilégio ser santo. A santidade protege, irmãos, quem a vive e quem a possui. Ou seja, a proteção é um benefício que a santidade de Jesus traz. Entenda que ser usado por Deus não te protege, não adianta. Não é a unção que te protege, nem os dons espirituais. O que te protege é a santidade de Jesus. Mas não se iluda, a santidade é eficaz somente enquanto ela existir em você. Ou seja, o que te protege é viver em santidade e não viver na prática do pecado, irmãos. Essa frase, o que nos protege não é a unção, é a santidade. Mas só enquanto ela existir. Eu sei que não é fácil pararmos de olhar, de se valorizar os dons espirituais das pessoas ao nosso redor. Não é fácil pararmos de olhar para o quanto Deus usa as pessoas e voltarmos a nossa atenção para a santidade e o caráter delas. Mas apesar desse desafio, nós cristãos precisamos lutar por isso nas igrejas e no meio do povo de Deus. Se não fizermos isso, irmãos, continuarão a surgir escândalos envolvendo o nome do Senhor e a situação ficará pior. Porque pessoas com o caráter deformado estarão sendo consagradas e honradas em púlpitos, nas plataformas e expostas na mídia pelo Brasil e pelo mundo afora. Se não pararmos, a igreja continuará envergonhando o nome do Senhor. E isso por causa do contraste de seus dons, do quanto Deus usa as pessoas. Pessoas que muitas vezes ainda não tiveram seu caráter tratado. Temos que entender que Deus nos usa por pura misericórdia e nada mais. Ser usado por Deus não pode significar nada para nós, porque o poder não é nosso, a glória não é nossa, é dele. Não devemos nos deslumbrar por sermos usados por Deus, pelo contrário, devemos nos lembrar o tempo todo que não somos nada sem ele, e que a excelência do poder dele não é nossa. 2 Coríntios 4, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse das trevas, resplandecerá a luz, ele mesmo resplandecerá em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos apenas, irmãos, vasos de barro nas mãos do olheiro. Ele é o olheiro e ele também é o óleo que preenche o vaso. Mas o vaso sem óleo, ele não é nada. Quando eu leio o versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá ele mesmo, resplandeceu em nosso coração, eu só consigo pensar na minha história. E como isso é verdade. O que precisa nos vislumbrar é a glória de Deus, é o caráter dele, a misericórdia dele, é o amor dele transformado, irmãos, em nosso caráter. E o milagre da santidade dele, irmãos, sendo transferida para nós, porque erramos tão impuros, e hoje, por causa do poder dele, da glória dele, somos transformados. Eu quero dizer, irmãos, que quando Deus te usa, glorifique a ele sim. Faça isso, seja grato a ele por te usar. Dê a ele toda a honra e toda a glória, isso é certo. Mas lute para não se envadecer por isso. Lute para não pensar que isso, o fato de você ser usado por Deus,
é o máximo, ou que você é o máximo por isso. Lembre-se que a glória é toda dele. Lembre-se que ele usa qualquer um. A ele toda honra e a toda glória para sempre. Que Deus te abençoe. Aleluia.